Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Supercast. Eu, Oswaldo Pires. Eu, Anderson Oliveira. Eu, Gabriel Sani. Eu, Alessandro Macedo. O primeiro episódio a gente já estava com muito conteúdo, mas a gente não vai conseguir exibir, não conseguiria exibir todo o conteúdo naquele episódio. E a gente vai fazer uma continuação do episódio falando sobre planejamento, né, com o nosso professor Alessandro Macedo. Eu só queria fazer um adendo. O professor falou sobre capacitação, sobre função do ordenador de despesa, né? E é algo que eu tenho debatido muito sobre isso, o papel do prefeito. E eu acho, isso inclusive foi uma pergunta numa live junto com o Tiossi e com o Leandro Matsumoto, né? Eu tava fazendo uma live com eles e na hora que ele me fez uma pergunta mais ou menos desse assunto, Paulo Alves entrou na live. Eu falei, lascou. Falando sobre governança, o professor Paulo Alves entra aí. Eu falei, agora... E ele, na sua humildade, simplicidade, né, coloca todo mundo lá em cima. Mas é exatamente isso. É a função de você, num princípio da segregação de função, nomear a pessoa, explicar que a pessoa está assumindo essa função e capacitá-la para executar essa função, né? E quando você faz isso com o ordenador de despesa, como você mesmo falou, é realmente chamar todo mundo lá e falar assim, olha, vocês serão ordenadores de despesa. Vocês serão responsáveis por algo que acontecer errado. Joga isso na mão do cara. Que até ele, o medo de fazer errado, né? Ele vai começar a gerar. Porque na ideia dele é tudo simples. Então, numa capacitação que o prefeito diz que a função dele é função de ordenador de despesa e que as responsabilizações de um processo acontecendo de forma errada, é provável que esse secretário ele vá para o curso. Sim, né? Sim, sem dúvida. Ele vai para o curso. E aí, antes eu tenho uma pergunta para a gente já entrar no... É uma colocação, assim, e continuando aquilo que nós estávamos falando, os colegas advogados não têm essa aproximação com o processo licitatório, com os contratos administrativos. E uma crítica também que eu faço às pessoas que atuam nas licitações e contratos. Elas não se abrem muito para outras matérias do direito administrativo, por exemplo. Um tema extremamente importante e que toca no que você estava falando no episódio passado é a decisão coordenada. Por que não a decisão coordenada do controle interno e do jurídico? Uma atuação coordenada do fiscal de contrato com quem vai fazer a licitação para ver os gargalos que ele vai enfrentar lá na frente. Então, me parece que existe essa segregação desnecessária entre os atores que participam da licitação desde o início até o final. E essa é a razão dessa pergunta. Como é que começa uma licitação? Quem é que solicita? Como é que se desenvolve esse planejamento, ETP, TR, etc. Talvez você seja a melhor pessoa no Brasil para explicar isso aí. Falo isso sem... E não tenho dúvida nenhuma. Você talvez seja a melhor pessoa no Brasil para explicar isso. Te agradeço. A 14133 traz uma estrutura de planejamento em que em que pese mais longa, que requer tempo e organização, ela buscou minimizar ou atenuar, né, a arte brasileira do improviso. Deixar tudo para em cima da hora. O primeiro artefato a ser elaborado, antes de uma demanda nascer, antes, no âmbito da 8666, a partir da demanda, seja num documento intitulado de ofício, memorando, DOD, DFD, várias nomenclaturas, se iniciava o processo licitatório. Preocupado com a questão do planejamento, ele trouxe, o legislador, o Plano Anual de Contratações. Então, não se começa, ou pelo menos não deveria se começar, uma licitação a partir de uma ordem de uma formalização de demanda, um documento de formalização de demanda. Ou seja, quero comprar cadeira, quero contratar uma banda, Tudo nasce de um planejamento feito, realizado um ano anterior, através desse instrumento valiosíssimo, que para mim é a grande marca da governança da Lei 14.133, é o Plano Anual de Contratações. Se você me perguntar o que é que o legislador errou, para mim foi quando ele trouxe a facultatividade do Plano Anual de Contratação. Artigo 12, artigo 18, traz expressões, né, quando for elaborado, e sempre que possível, quando for elaborado, sobre a facultatividade do Plano Anual de Contratação. O Tribunal de Contas da União, desde 2021, um julgado muito interessante do ministro Augusto Scherman, já dizia que, embora reconhecesse que expressamente a lei trouxe a facultatividade do Plano Anual de Contratação, esse plano é um mecanismo importante e valioso de planejamento, de responsabilidade fiscal e de eficiência das contratações. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União tem evoluído,
e o nosso tribunal aqui também local, para não a exigência, porque a lei assim não trouxe, mas a decisão do gestor de adotar ou não o plano anual de contratação, que deve ser feito através de um regulamento, um decreto. Lamentavelmente, a maioria dos municípios da Bahia, e nós fizemos isso um levantamento, que nós vamos voltar a fazer agora um levantamento do Tribunal de Contas sobre a 14133, 5 anos depois, né? Agora no mês de maio, mês de junho. E, lamentavelmente, àquela época, isso no ano passado, pouquíssimos municípios tinham adotado um plano anual de contratação. E que é engraçado, não adotava e repetia no regulamento de que poderá ser elaborado o plano anual de contratação. Isso talvez pela preocupação de que o Tribunal de Contas, quando ele fizesse o plano anual de contratação, dissesse assim, mas essa demanda não está no PCA por quê? O plano anual de contratação, ele é talvez um instrumento legítimo de planejamento em essência raiz, porque ele prevê tudo que você vai contratar no ano que vem. 99% das aquisições, das contratações de bens, serviços e insumos nos municípios é amplamente planejável. Todo ano se sabe o que se precisa para fazer a máquina funcionar, salvo situações emergenciais que eventualmente venham a acontecer. Então, tudo começa, ou tudo deveria começar, do plano anual de contratação, que é esse grande outdoor, onde está todas as contratações no ano vindouro. O secretário se reúne, define as demandas, e a partir daí diz assim, o bloco na rua ano que vem vai ser através dessas contratações, das demandas que estão no plano anual de contratação. Isso é muito fantástico. O plano ele tem vários efeitos internos e externos. Efeitos internos, racionaliza a contratação, evita desperdício, evita fracionamento através das dispensas, planeja quantas vezes a gente faz uma contratação através do sistema de registro de preço, no segundo mês esgotou toda a ata. Isso é falta de planejamento, falta de estimativa, falta de dimensão quantitativa da demanda. Então, o plano anual de contratação, sem falar no aspecto externo, que eu acho fantástico, que é, no momento que você publica o plano anual de contratação, ele não é obrigatório, mas se você fizer, você tem que publicar. Ali é assim, no PNCP. Quem está do outro lado negociando, o fornecedor, vai dizer assim, em maio vai ter uma licitação para material de expediente, eu vou negociar bem com o meu fornecedor, porque eu vou oferecer o melhor preço. Vou me preparar. Eu vou me preparar. Então, você já pré-anuncia o que você quer. Dá um recado ao mercado. O mercado negocia bem com o fornecedor para buscar o melhor preço. Lembrando de que, considerando que hoje, serviços e fornecimentos contínuos, 90% do que a gente compra é serviço e fornecimento contínuo. Você pode fazer um contrato de largada de 5 anos, desde que seja economicamente interessante. Olha que interessante a ligação PCA, mercado e preço. A partir disso, do plano de contratação, eu fiz lá o levantamento do que eu preciso, e ele é dinâmico. Claro, ele não deve ser banalizado, ele é um roteiro, mas eventualmente aquilo que você não planejou, que apareceu uma necessidade, você pode incluir, redimensionar, excluir novos itens no ano vindouro, no ano seguinte, quando você estiver executando o PCA. Mas o desafio do PCA no âmbito dos municípios são os secretários. Porque eles não querem planejar, ou porque não tem capacidade, isso é verdade. Às vezes o secretário está lá porque apoiou o prefeito na campanha, ou porque acham que aquilo ali é uma bússola definitiva e que fora dali ele não pode... Não, um plano é uma previsão que você faz. O legislador tão sábio que foi, alinhou ao planejamento estratégico, raro no âmbito dos municípios, mas em órgãos estaduais e federais, mas alinhou as leis orçamentárias. Aquilo que está no plano é aquilo que vai estar na LOA, na LDO. Olha que legal. Bom, feito essa continha, esse dever de casa, o processo inicia-se através de o metaprocesso de contratação, né, diz o Carlos Henrique Cox, através do DFD, Documento de Formalização da Demanda. Tanto para a lei, tanto para aquelas contratações advindas de licitação, como daquelas feitas através da contratação direta. Porque existe esse ato. Está no 72 da contratação direta, mas não está em outro dispositivo, mas é o mesmo documento. O DFD, ele inicia o metaprocesso de contratação. Ele diz, eu quero comprar as cadeiras, eu quero contratar, eu quero climatizar as salas, eu quero transporte escolar, tudo do ponto de vista de uma demanda e não de um objeto previsto no PCA. A partir dali, a concretização daquilo que eu planejei estará no DFD, formalizar a demanda. Uma dica interessante. Os 2 aspectos fundamentais no DFD é analisar o grau de prioridade, máximo, médio, né, alto, né, se aquela demanda é urgente, é prioritária, porque ali, muitas vezes, vários DFDs são entregues para a unidade seguinte fazer o ETP. Qual que eu vou, né? Eu vou prestigiar, privilegiar o DFD, esse documento que vai dizer, olha, esse grau alto, médio de prioridade, isso é importante, né? É essencial, é crítico. Então, essas sinalizações são importantes de quem vai elaborar o ETP. Mas a segunda dica que eu trago, nenhuma contratação, nenhum levantamento de mercado no artefato seguinte ao DFD, que é o ETP,
ele consiga ter êxito sem a avaliação das dimensões qualitativa e quantitativa. Eu preciso dizer qual a profundidade da minha demanda a atender o interesse público. Seja atividade de uma política pública, seja uma atividade meio, né? Que seja aquela por aparato estatal, para que funcione. Então, eu preciso trazer a dimensão qualitativa da minha necessidade. Por que, quando, que, como, para resolver um problema de uma demanda. E a dimensão quantitativa, que é assim, a quantidade de usuários, o alcance quantitativo que eu vou precisar alcançar para poder atingir a demanda. Se a minha demanda é transportar servidores da saúde para um posto de saúde ou um tratamento numa região rural do município, se eu não disser quantas pessoas estarão envolvidas, a periodicidade, a qualidade, né, o deslocamento, tudo isso, eu teria um problema de talvez comprar lá no ETP uma escolha, que seria comprar um veículo de 4 lugares quando eu preciso de uma van para levar 8 profissionais. Então, o êxito do ETP decorre desse documento, que muito foi banalizado ao longo da 8666. Ele não é um mero formuláriozinho, Oswaldo. O DFD é um documento que pré-anuncia o que eu quero contratar. Feito isso, a partir do DFD, eu vou buscar soluções no mercado. Estudo técnico preliminar. O mais importante instrumento. Antes, os tribunais perguntavam assim, por que você escolheu alugar do que comprar? Por que você escolheu, em vez de licitar, credenciar? E isso se fazia no bojo do processo administrativo. Hoje nós temos um locus adequado, que é o ETP. O local onde vai ser debatido isso. O ETP é um documento fundamental para fazer o levantamento de mercado, as soluções com o mercado. E aí o que acontece no âmbito dos tribunais? Você pega o ETP disse, já traz a solução. Não. Você precisa trazer as soluções, eu alugo ou compro. E a partir daí eu dizer as vantagens e desvantagens dos dois modelos. E depois dizer a decisão do ponto de vista técnico, a melhor satisfação é o que eu preciso. Econômico, custo-benefício. Social, atendimento social. E ambiental, em função dos impactos ambientais, na dimensão, né? O quarteto de dimensão do ETP, em que pese a lei só falou social e econômico, né? Econômico, técnico econômico. Nós temos essas 4 dimensões. Mapeei as soluções, decidi a solução. Aí sim, a partir dessa solução, verificando a solução como um todo, as providências prévias ao contrato. Olha que interessante a gente pensar antes de uma execução contratual. Às vezes a gente compra um ar-condicionado, na hora de instalar, a rede elétrica cai, porque nós não estávamos preparados. Né? Os impactos ambientais, olha o nosso compromisso com o desenvolvimento nacional sustentável, os requisitos de contratação, o parcelamento, grande agressão do ETP. Parcelamento é coisa de termo de referência. Parcelar se é lote, se é global, se é por item, se eu vou aglutinar, isso é coisa de objeto. Objeto não é ETP, objeto é TR. Então, eu planejo o que eu preciso no PCA. Inauguro a pretensão, comprar o DFD. Analiso as possibilidades alternativas de mercado, ETP. A partir daí, eu tenho uma solução onde eu vou melhor descrevê-la no documento posterior e descrever o objeto. Chegou no TR, termo de referência. Antes de chegar no TR, eu tenho um mapa de risco, que é um documento que vai mapear os riscos nas fases interna, externa e contratual, um plano de contingência e um plano preventivo. É o purgatório, né? Exatamente. Ou seja, um documento que tem sido feito pro forma. Tá? Pro forma. Mas esse plano, esse mapa de risco, é justamente para essa análise de risco, esse mapa de risco, é justamente para mapear os riscos nas fases interna, externa e contratual. Olha que legal. Olha como o controle interno pode ajudar nesse processo que a gente estava discutindo no episódio anterior. A partir daí eu vou para o TR. Qual a diferença entre ETP e TR? O ETP é estratégia interna, não é anexo do edital. O TR é anexo do edital. Porque o TR traz regras que interessam a quem vai competir. Critérios de habilitação, modo de seleção do fornecedor, critérios de pagar, critérios de medir, adequação orçamentária e o objeto. Por isso que o TR, ele é anexo do edital. Ah, eu esqueci de colocar um dispositivo no edital, mas se está no TR, como o TR é anexo do edital, está valendo. Diz o Cox, eu concordo com ele. Então, na verdade, o termo de referência, ele marca a relação com o... E esse é o documento que eu sempre digo. Existe um tripé na licitação. TR, edital e contrato. Esse tripé é fundamental. O que está no edital, natureza clausular apenas, não serve para justificar nada. Isso que veio de uma solução definida no ETP e de um objeto bem descrito com suas variáveis no termo de referência. E o mais importante, o termo de referência tem tudo a ver com fiscalização. Olha a participação de gestores e fiscais na elaboração do TR, porque tem lá um item chamado Modelo de Execução, Gestão e Fiscalização. O cara participando para lá na frente melhorar a vida dele, não viola a segregação de funções. A partir desse caminho, PCA, DFD, ETP, mapa de risco, TR, eu chego no edital só para dizer aquilo que eu já justifiquei.
E aí no edital, você vai precisar de alguém. Quero dar uma dica para vocês. Que bobagem, pregoeiro elaborar edital. Não, viola a segregação de funções. Não viola nada. Por que não viola? 2 motivos. Motivo 1. Não viola a segregação de funções o pregoeiro elaborar o edital. Primeiro, porque as minutas já vêm padronizadas. Segundo, se ele mudar alguma coisa, ele precisa justificar. Porque aquilo que está no edital é aquilo que está no TR, que foi ele que não fez. Aí violaria a segregação de funções. E as minutas vêm padronizadas. Qual é o ganho de um pregoeiro elaborar um edital do ponto de vista operacional? É que ele vai consagrar as regras estabelecidas por outro pelas unidades demandantes. E aí ele vai fazer o que se chama de controle técnico. Olha aí. Porque depois vai para o jurídico fazer o controle de legalidade. Mas antes ele já fez ali a peneira do controle. Porque ao elaborar o edital, ele tem uma estrutura padronizada e ele vai verificar. Mas o risco de ele mudar uma regra editalícia, ele não pode fazer isso. 18, inciso 9 da Lei 14.133, circunstâncias motivadas do edital. Ou seja, se ele mudar, ele tem que devolver para a unidade técnica para incluir aquilo no ETP ou no TR em especial. E aí se elabora o edital. Ao elaborar o edital, encaminha o jurídico. Jurídico, faz controle de legalidade. Discutimos antes, formal e material. Os requisitos mínimos que precisavam ter nesse percurso e os mínimos elementos para poder compor essa documentação. E aí não tem dúvida nenhuma. Vai fazer isso. A autoridade competente, ele vai, sem dúvida nenhuma, ter a segurança de assinar um edital. E aí, quem é que vai assinar o edital? É o que o regulamento vai dizer. Seja o prefeito, grande erro, ou o secretário. Na minha opinião, me feriu o posicionamento do professor Marçal Justo Filho, quem homologa, assina o edital. Isso acontece até no STF. Mas aí, a autoridade competente vai assinar o edital para que lá na frente ele possa homologar. Esse é o caminho. Perfeito. Entenderam? É um ponto interessante, porque o pregoeiro não pode assinar o edital. Sim. A discussão por conta na Lei 866 era por quê? Porque existiam cláusulas de sanção, que o pregoeiro não tem essa autoridade, né, para fazer tudo isso. Mas o cara da unidade demandante que faz o termo de referência, que vai ter possíveis cláusulas sancionadoras, pode assinar. Não faz sentido. Inclusive, nos municípios que eu oriento uma minuta adequada da minuta padronizada da AGU, que não traz cláusula nenhuma que é responsabilidade do ETP e do TR. Não traz. É sempre vinculando. Vincula-se à decisão do termo de referência. Sim. O termo de referência padronizado da AGU vem as cláusulas de critérios de habilitação. Está no TR. O edital vai fazer isso para quê de novo? O risco de você receber um TR e utilizar uma minuta de um edital de outro processo e vir o risco de impugnação, que o edital fala uma coisa, o TR é outra, é enorme. Então, se o TR já está dentro do edital, vincula-se ao termo de Perfeito. referência. Hoje nós tivemos um caso lá no tribunal interessante, um município que vai ser notificado, que ele dizia assim, que ele pedia a garantia da proposta, no termo de referência, e no edital estava muito claro. Não será solicitado, não será a garantia da proposta. Então, assim, é algo que você observe que não houve uma integração desses elementos. A vida toda quem protagonizou a fase competitiva e deve ser o agente de contratação e pregoeiro, a vida toda eles elaboraram o edital. Então, são os caras que têm experiência, porque os caras que vão conduzir a competição. Então, acho que do ponto de vista operacional, a elaboração do edital pelo pregoeiro, ou seja, assinatura, alguns defendem quem elabora assina, mas a autoridade competente é o secretário que vai ser responsável pelo edital, a partir do momento que passe todo esse percurso. E aí a fase competitiva, aí sim, a gente entrega no protagonismo. Gosto muito dessa ideia de protagonismo e coadjuvante. Isso não foi frase minha, foi a Tatiana Camarão que gosta muito dessa expressão. Então, ele será o grande protagonista da fase externa. E aí, a partir daí, quem assina homologa a licitação e aí a gente tem a fase externa. Mas esse é o caminho do planejamento. Eu acho que o grande debate do planejamento, já aqui trazendo uma entrada, Oswaldo, é que você vai dizer para mim, mas o caminho ficou enorme. E é verdade. Como mitigar ou como fazer com que esse caminho seja objetivo? Tá trazendo o caráter funcional desses artefatos. Quando eu devo e quando não devo utilizar o ETP, por exemplo. Eu tenho dito em vários fóruns que o estudo técnico preliminar, os municípios erraram demais porque eles copiaram o governo federal. Então hoje, eu aqui decoro para vocês, 90% dos municípios, o decreto que regulamenta o ETP, a dispensa do ETP, é para dispensa em função do valor,
convocação do remanescente, que não é nem tecnicamente dispensa, porque você faz a licitação, o ETP na licitação. Emergência, calamidade, dispensa-se o ETP também para fornecimentos de serviços contínuos, para renovação, porque não tem sentido fazer ETP para isso. Eu vou dar uma dica aqui, a dica do Ale. Nós estamos há 5 anos de licitação. 14.133, vamos completar agora em abril. Dia da mentira. Dia da mentira. Nós já fizemos, nos últimos 2 anos, eu não vou nem botar 5 anos, mas nos 2 últimos anos, a gente tem feito ETP para tudo. Né? Para que fazer o ETP para essas coisas que a gente já fez? E aí, que é o pulo do gato. Demandas rotineiras, óbvias, conhecidas, que não inovam, que não alteram a mudança de metodologia, que não trazem soluções ou demandas inéditas, a gente faz o ETP que a lei nos trouxe, vulgarmente conhecido como ETP simplificado, 18 parágrafo 1º, que traz aqueles elementos que ali estão. Né? São 5 elementos. Isso dá uma celeridade muito grande. Eu posso dizer para vocês que 90% do que a gente faz hoje é ETP completo, é ETP simplificado. Aí eu dou a dica do Ale. Existe uma instrução normativa do governo, um decreto do governo federal que disciplinou o estudo técnico preliminar. E essa instrução normativa, ela traz uma questão muito interessante, um decreto de instrução normativa. Traz uma coisa muito interessante. Ela diz assim, que quando se elabora ETP, é importante avaliar, fazer análise crítica da contratação anterior. Aquilo ali, muitas vezes, passa despercebido, e alguns municípios têm feito isso aqui na Bahia. Você tem os elementos obrigatórios do ETP. Necessidade, a questão do péssimo para decorar as coisas, mas você tem lá 5 elementos lá. Posicionamento conclusivo, você tem lá... eu esqueci agora. São os 4 elementos que a gente tem que eu não decoro. Tá? Eu estou péssimo de decorar as coisas. O que é interessante? O interessante para você afastar a elaboração de ETP com todos os elementos é demonstrar que aquela demanda, como falei anteriormente, é óbvia, conhecida e repetitiva e rotineira, que a gente sempre faz. Essa instrução normativa, ela traz a análise crítica da contratação anterior. Justamente seria um elemento importante para demonstrar aos tribunais de contas ao Ministério Público que eu estou fazendo ETP simplificado porque não requer uma nova mudança de metodologia. Aquela demanda atendeu, aquela solução atendeu na minha contratação anterior integralmente ao que eu precisava, então eu não preciso ir ao mercado. A essência, o que difere um ETP completo do simplificado? Que no simplificado não tem um levantamento de mercado, que é o coração do ETP. Tanto sim que dizem que o ETP simplificado é um TRzinho, porque ele não tem o seu elemento central. O elemento central do ETP é o levantamento de mercado, analisar as soluções de mercado para escolher a melhor solução, não é isso? No momento em que eu faço ETP simplificado, o levantamento de mercado não está entre esses 5 elementos. Então eu tenho uma justificativa, e essa é a dica que eu dou, né, importante, de você colocar no seu regulamento que essas demandas óbvias, conhecidas, rotineiras, que é 90%, será um ETP simplificado. E eu agrego um 6º elemento, a análise crítica da contratação anterior, onde eu vou, através de um relatório que pouco se observa, estabelecido na lei, onde gestores e fiscais de contrato, ao final do contrato, vão ter que elaborar um relatório ao final de performance contratual, onde ele vai dizer, né, dentre a performance e a execução contratual, se aquilo, e aí essa é a dica, coloca lá no relatório, né, como foi e se aquela execução contratual atendeu integralmente aquela solução que está naquele contrato, atendeu integralmente minha demanda. Pego aquele relatório, apenso o ETP simplificado, abro um item e coloco lá. De que a demanda, o ETP simplificado foi utilizado porque ela é uma demanda óbvia, conhecida, não é inédita, não requereu pesquisa de mercado e a solução foi integralmente atendida conforme o relatório de gestão de fiscalização de contrato. 90% dos nossos ETPs vão ser simplificados. Claro. Mas Alessandro, você quer dizer que um serviço comum, um objeto comum não requereria o ETP completo? Sim. Mas se eventualmente eu mudar de metodologia, eu vou precisar fazer levantamento de mercado. Café. Todo mundo a gente compra café. Considerando que a gente não faça um contrato de fornecimento contínuo. Fizemos o café. A modelagem da aquisição de café foi fazer uma licitação, a empresa fornece o café e as copeiras, né, o pessoal de cooperagem, a menina da Copa fazem um café. Essa modelagem contratual, ela atendeu ao município. O gestor fiscal de contrato, quando atestou final o contrato, disse não, a modelagem atendeu, já que nós temos uma estrutura de copa e de distribuição de café, então atendeu.
eu não preciso fazer TP completo no outro ano, eu faço simplificado, só com aqueles elementos. Mas o prefeito diz assim, eu queria que fizesse um estudo no mercado. Eu acho que a gente pode evoluir. Que tal máquinas? Que tal? Veja aí. Concorda que o objeto é comum, rotineiro, mas aí eu vou precisar fazer TP completo. Porque eu vou precisar fazer levantamento de mercado, que não está no simplificado. Então essa é a dica que eu tenho para tornar mais funcional, mais rápido. Para dar celeridade. Porque se a gente passa tanto tempo, até hoje não sabe, né, elaborar um ETP, primeiro a gente precisa discutir quando é que o ETP deve ser utilizado. E o regulamento traz isso. Essa é a dica que eu trago. E é interessante porque isso, inclusive, surgiu em um episódio e me deu um estalo, que é algo que às vezes a gente não puxa do conhecimento técnico sobre o próprio direito em si, né? Que é o ato administrativo, vinculado e discricionário. Aí eu coloco um pouco da análise da necessidade de regulamentação para determinados pontos. E aí eu vou colocar como uma prova de que isso é irreal. Foi um curso que eu estava fazendo a capacitação e eu questionei a utilização da dispensa eletrônica. Falei, não sou contrário ao uso da dispensa eletrônica. O que eu sou contrário é o uso dela de forma obrigatória e o município não regulamentar a sua realidade. Aí no momento eu fui discutindo um assunto, inclusive com base no que a IN do governo federal disse, e aí teve um ponto que o cara falou o seguinte, eu falei, beleza, fechou. Aí eu trouxe um ponto. Falei, olha, a dispensa eletrônica, certo? Beleza. E se o seu preço na dispensa eletrônica for maior do que o preço contratado, o preço em uma da formação do seu preço, principalmente se for cotação com o fornecedor, o que é que você faz? Eu contrato a cotação do fornecedor. Eu falei, a IN do governo federal não diz isso. Se você está decidindo com base na IN, porque você está usando a IN do governo federal, o debate de negociação pós a dispensa, pós o processo da dispensa eletrônica, ou a contratação só ocorre em situação de licitação de dispensa fracassada. Sim. Nem a deserta é a fracassada. Aí ele ficou assim, eu falei, pois é, mas se você está decidindo aquilo que está fora do regulamento, você será responsável por ato administrativo discricionário. E você, agente de contratação, é responsável por essa decisão sua. Teoria dos motivos determinantes. Não gestor. Agora, se está no seu regulamento, beleza, siga. Mas não está, não faça. Mas aí eu vou estar contratando mais caro. Sinto muito, mas a IN do governo federal não esclareceu. Por quê? Porque a IN do governo federal, e eu ouvi isso do próprio professor Ronaldo Corrêa, que faz dispensa e faz licitação para um órgão do governo federal, todas as dispensas as pesquisas de preço são em cima do PNCP e banco de preço. Mas e se você, como município, faz dispensa com a cotação do fornecedor? Você sabe o que nós estamos nos preocupando? Entendeu? Ficou parecendo conversa de bar, mas é verdade. Sabe o que nós estamos nos preocupando? Eu vou dar aqui uma notícia em primeira mão. Sobre a regulamentação. Regulamentar é preciso. Regulamentar é fundamental. O gestor trouxe. Aí uns dizem que são 50 regulamentos e tal. Para mim, o único regulamento obrigatório que a lei trouxe é aquela dos bens de consumo comum, do artigo 20. Né? Que ele disse, né, que a partir de 6 meses da lei, poderes executivos e legislativos apenas poderiam contratar bens de serviços, né, bens comuns, se houvesse regulamento. Então, aquele me parece obrigatório. Os outros, ele remete ao regulamento. Né? O regulamento tem sido inovador no Brasil. Nunca nós regulamentamos. Quem regulamentava era o governo federal. Então, estados e municípios, através de decretos, começaram a regulamentar. Isso foi importante porque o regulamento tem 2 grandes objetivos. Proteger o servidor público, né? Segurança jurídica, e dar eficiência e dar celeridade, muitas vezes, através dos procedimentos. As pessoas dizem, mas o regulamento burocratiza. Não burocratiza. A burocracia é boa. A minha dissertação de mestrado até sobre isso. Acho que a burocracia é boa. O problema é a disfunção burocrática. Né? A burocracia weberiana é importante para estabelecer procedimentos, um controle interno. O grande problema é a medida até quando o regulamento vai inovar. Porque o regulamento não pode inovar o que o legislador, a competência da União de regulamentar normas, licitações e contratos. Primeira mão aqui. Pensei muito em dizer isso aqui. Olha que situação nós estamos vivendo. A lei
inspiradas nos decretos federais que regulamentavam o sistema de registro de preço, estabeleceu, quanto ao carona, olha como a gente saiu um pouco, mas eu vou voltar para o regulamento, que cada carona só pode pegar 50% e o somatório não pode ultrapassar o dobro. Nós estamos com um problema na Bahia, que eu soube ontem, em que o município regulamentou, permitindo o carona 100%. Louco, né? Isso é ilegal. Aí as pessoas dizem assim, mas Alessandro, o Tribunal de Contas poderia arguir a inconstitucionalidade do decreto? Súmula recente súmula 341 do STF, antiga, mas é formulada recentemente agora, se não me engano, Gilmar Mendes, agora em 2024. O Supremo Tribunal corretamente disse que o Tribunal de Contas não pode fazer controle de constitucionalidade. Beleza. Não pode afastar a norma. Mas ele disse, o tribunal só pode fazer esse controle se eu fizer. Se eu já tiver decidido. Ou violar frontalmente, está assim, a Constituição Federal. E esse decreto viola frontalmente, porque a competência é da União de estabelecer norma de licitações e contratos. Você não pode, isso é norma geral. Imagine um município, novas hipóteses de dispensa. Não pode. Mas a mesma coisa, o município chegar agora e, em decreto, estabelecer que isso virou uma moda. Porque hoje não é o tema da nossa... Mas é tema de planejamento. Nós estamos vivendo, eu nunca vivi isso em 20 anos. O número de editais encaminhados ao tribunal, a gente fez uma variação nos últimos 4 anos, tem reduzido. Isso para mim foi estranho. 2, ou os municípios não estão enviando, ou existe um outro movimento. E nós descobrimos esse movimento. Pasmem. Com credenciamento, houve uma subversão do processo licitatório, credenciamento para tudo, fora das hipóteses. O Tribunal de Contas tem número de julgamentos. Virou... Não, nós temos municípios hoje que não licitam mais, é só credenciar. Credenciam tudo. Lembrar que credenciamento é um instrumento auxiliar, que leva uma contratação cujo objeto é passível de inexigibilidade. Mas o tribunal tem milhões de pareceres que diz lá que é excepcional, que tem que ter uma série de requisitos. Então, nós temos o credenciamento substituindo a licitação. Pior, como agora pode-se fazer o credenciamento para serviços, substituiu a contratação. Concurso público, contratação por excepcional interesse público. Então, nós estamos aí violando a Constituição Federal. E a licitação substituiu porque o credenciamento pode ser para bens. Quer mais? Falta a segunda parte. O carona. O carona hoje é uma realidade. Os municípios pactuam. Olha que eu vou dar a dica. Os municípios pactuam numa ata. Muitas vezes o órgão gerenciador, a lei obriga de publicar a intenção de registro de preço na fase de planejamento. Deverá. Nós estamos notificando os municípios, porque eles têm que mandar para a gente. Tudo bem. Ah, mas eu não quero. Eu não abri para participante. Mas tem que comprovar. A lei estabelece como exceção que quando você não publica a intenção de registro de preço, é quando você é um único gerenciador. Não é isso que está na Lei 14, 133, 82, 84 da lei. Mas aí você tem que justificar. Por que eu sou o único gerenciador? Sei lá, porque a quantidade é inexpressiva, não abro para os outros. Porque a intenção do legislador é ter o participante para agregar a quantidade. Maior quantidade, menor valor. Economia de escala. Não é isso que a lei fala? É. Por isso que ela diz deverá. Você só pode dispensar a intenção de registro de preço se você for o único gerenciador. A contratação for só única sua. O que a gente está vendo, creio? O prefeito vizinho pactua com outros. A minha mãe, eu vou abrir a intenção de registro de preço. Joga suas quantidades aí. Agora superavalia a quantidade. Nós precisaríamos de 50 computadores. Eu vou botar 500. Você bota 500 também. Já para permitir o carona do cara lá na ponta, chamada barriga de aluguel. Superestimar para permitir que o carona tenha a quantidade maior. Lembrar que esses viram contratos e contratos podem ser aditivados até 25%. Uhum. Olha que potencial gera. Não vamos fazer licitação. Por isso que o Tribunal de Contas, a minha unidade faz muito isso na análise editais, a gente quer o quê? Memória de cálculo, estimativa de cálculo, documentos comprobatórios que comprovem por que você chegou que aquela demanda é para 200 computadores. Você tem que trazer essa para evitar o barriga de aluguel. O barriga de aluguel leva participante, mas leva sobretudo ao carona. O que aconteceu com sonorização? Palco, banheiro químico. Falei, né? Não tem jeito. Eu acabo falando as coisas. O ano passado foi o primeiro ano de eleição no município, não foi? Muitos prefeitos sentavam na cadeira
Janeiro e fevereiro, aquela loucura, aí vem o carnaval, o cara ainda tá tentando arrumar a equipe e tal, tal. Quando chegou em março, o prefeito disse, meu Deus, eu tenho São João. E festa é a nossa, como diz o pessoal da bofetada, é a nossa cara. Festa se gasta milhões em festa. E aí, como é que eu vou fazer licitação agora? Não vai dar tempo. Rastreia aí as atas. Um município que tem grande festa, estimou a sua quantidade, ligou para o outro participante, estimou a quantidade, deu recheio na ata, potencializando a ata. O que é que nós verificamos? 90% daquelas atas, que é engraçado, é como um fornecedor consegue atender 20, 30 municípios. Como é que ele tem palco, sonorização, banheiro químico para 30 municípios? Engraçado. Então, o que é que acontece? Os municípios saíam, tem a insal na ata? Tem alta superestimada, barriga de aluguel. E aí todo mundo começou a pegar carona na mesma ata. Quando a gente foi verificar, tinham mais de 25 contratos em cima daquela ata. Será que o prestador tem condição de executar aquele serviço? Ele não tem. Ele subcontrata. O problema é que ninguém viu que o edital e o TR não permitiam subcontratação. Nossa. Que burrice, viu, velho? Pior que não é, porque Planejamento. não comunica. Não se comunica uma coisa e Pois outra. é. Mas sabe O cara faz uma produção para uma situação. E essa eventualidade acontece por uma outra que não foi por isso você não participada. colocar a possibilidade disso. É isso. Termina o raciocínio, professor. É isso mesmo, falta de planejamento. Planejamento, unidades demandantes que planejam suas necessidades precisam ter, porque a lei TIO 40, né? Ou seja, planejamento de compra deve ser com base na expectativa de consumo anual. Terceiro, 40 terceiro, com base estimativa de cálculos quantitativos. O município chuta. Eu preciso de 300 veículos. Como 300 veículos, amigo? Me traz a base aí. Quero dar aqui uma dica. Uma dica não, um dado. A cada 10 editais lá no tribunal analisado pela gente, quando eu falo editais são anexos, CTP, tal. 9 tem irregularidades. E a cada 9, 8 revogam a licitação. Não vão à frente, porque pode gerar uma cautelar, né? No tribunal a gente mandar para o conselheiro. Olha o prejuízo, o custo, Rony Charles, Marcos Nóbrega, custo transacional disso. Onde você passou 6 meses fazendo a licitação e na hora ele revoga a licitação. Difícil. Isso é planejamento. Eu vou dar uma... Só contar uma história. Isso foi essa semana, eu não vou dizer que município foi, nem quem foi e tal. Eu tava na sala com o prefeito. Não trabalho lá com assessor de licitação. Eu tava na sala com o prefeito. Aí chegou o rapaz que trabalha na licitação com alguns documentos que o prefeito assinar. E aí falou assim, isso aqui, prefeito, é a adesão à ata. Aí eu tava lá, né? O pessoal me tira dúvidas, mesmo eu não tendo o contrato vinculado, me tiram dúvidas por telefone e tal. Aí eu falei, mas é porque foi o objeto tal. Eu falei, vocês já olharam o processo licitatório dessa ata? Aí o rapaz assim, e precisa? Aí eu falei assim, se der merda no processo, todos os aderentes vão junto. Aí a secretária fez assim, eu não sabia disso. Eu falei, pois é. E eu tô falando isso porque a gente chegou no município, essa a possibilidade de adesão, e eu barrei. Barrei porque quando chegou a possibilidade de adesão, tinha quase 2 meses que a licitação já tinha sido homologada, não estava no ETCM, e quando a gente entrou em contato com o município não estava faltando ETP. Com a licitação homologada. Aí eu falei assim, rasga tudo aí e joga fora. Tem decisões... Terrível. Tem decisões de tribunal de contas que trazem a responsabilidade para o órgão carona, para o aderente, em caso de irregularidades no processo mãe, no processo gerenciador. E como o nosso tema aqui é planejamento, isso de fato guarda correlação com a estimativa das suas quantidades. O problema não é o carona, o problema, como foi no Fantástico, aqueles escândalos, o problema não é o carona, o problema é, como no Brasil, o Brasil não é para amadores, é uma frase que eu falo muito, é desvirtuar bons institutos, né? O credenciamento é um excelente instituto, O que eu falei aqui sobre o sistema de registro de preço também, o carona também. Nós temos com uma outra moda na Bahia muito perigosa. Não sei se vocês já acompanharam. Nós estamos agora com um índice de rescisão de contratos como a gente nunca viu. As pessoas estão rescindindo seus contratos com os fornecedores para pegar carona. E aí vem as denúncias no nome do tribunal. Isso significa dizer o seguinte, irmão. A gente consegue, para você pegar carona, você tem 3 requisitos, diz a lei. Você tem que ter a demonstração da vantagem qualitativa, o bem está lá, é o mesmo bem, ele serve e tal.
pesquisa de preço, estimativa de preço, para verificar que de fato o preço dele é um preço convidativo e a autorização do gerenciador e do fornecedor. Está lá na lei. Ontem uma colega do gabinete ligou para mim, do Ministério Público, e aí perguntando, eu disse, qual foi a justificativa? Não, o contrato lá é 30 e poucos por cento, 32% mais barato do que tal. Aí eu disse, teve pesquisa de preço? Não tem nos autos. Ele consegue demonstrar? Também não tem nos autos. Bom, qual foi o valor que ele gastou para pagar a penalidade contratual? Porque se houve ruptura, Ah, mas na 14133 eu posso, para fornecimento de serviço contínuo, extinguir um contrato sem ônus. Se eu não houver créditos orçamentários, isso você vai ter que demonstrar que de fato foi lá mais barato e você não tinha dinheiro mais para poder pagar. Ou que não mais lhe oferece vantagem. Texto muito ruim da Lei 14.133. Então, tecnicamente, ele tem que justificar. E ele não consegue comprovar nos autos que a vantagem econômica que ele teve de rescindir um contrato pagando uma multa contratual foi mais interessante do que essa economia que ele teve aparente lá na ata. Olha que loucura. Pacta sunt servanda, boa-fé, subjetivo, o fornecedor faz o contrato e não tem expectativa. Você já está pensando em fornecimento de serviço contínuo, cara, um contrato para 5 anos? Como é que você faz isso? Lembrando que a lei trouxe até um período interessante, ele diz o seguinte, para você ser ONU, tem que esperar a data de aniversário e avisar com 2 meses antes. Aqui não é um mecanismo de segurança. Pô, o cara aqui de boa-fé sentou, ganhou a licitação, aí o cara vai, ou seja, rescinde o unilateralmente do contrato, tem que pagar a multa, sob uma justificativa e pega a carona lá. Olha como nós estamos caminhando para não licitar. Credenciamento, SRP, extinção do contrato com carona, mas as dispensas eternas. Então, olha como nós estamos com grandes problemas na contratação. E a gente, dos tribunais, está muito atento a esse tipo de movimento. Planejamento. A gente, em um evento, inclusive, foi questionado isso, e o posicionamento, tanto meu quanto do Gabriel e quanto do Gabriel, foi exatamente esse. Calma, né? Porque o uso do credenciamento, minha preocupação com o uso indiscriminado do credenciamento é desvirtuar um procedimento que deveria ser uma potencialidade. Sim. Aí o que é que a gente fazendo? O que aconteceu com o sistema de registro de preço? Começa a querer se utilizar para tudo, se é para tudo, não é para nada. Então... Você tem até um artigo sobre isso, né? Vamos fazer um mechan também. Fala aí do seu artigo. Não, o artigo ele trata sobre se o credenciamento é hipótese de inegibilidade e qual é a natureza jurídica dele. Né? Foi publicado onde? No INCP. Pronto, perfeito. Eu e Gabriel Brito, né? E agora a gente tem uma novidade também de Alessandro, né? Essa novidade pode Alessandro. Pois é, gente. A caminho aqui do podcast, eu estava começando como uma profissional que reputo uma das mais competentes lá do tribunal, minha diretora adjunta lá, que trabalha lá comigo, a Mariana Coutinho, e nós vamos lançar, né, um podcast que fale dessas questões que envolvem licitações e contratos, mas, sobretudo, que envolve o controle, né? Um podcast totalmente vocacionado ao controle, a gente está vendo a melhor expressão para a gente poder, né, imitar vocês, né? Pois é um ponto. Para isso usa inteligência artificial. Pois é. A gente tinha era nome. Pois é, um podcast que a gente quer fazer, um podcast ligado ao controle, né? Para que a gente possa discutir questões como licitações, contratos, processos nos tribunais, auditoria, controle interno, trazendo alguns convidados também, como vocês têm feito. Eu acho que a grande essência do podcast é dividir conhecimento, né? Você trazer... essas informações são informações do dia a dia, né? O conhecimento não só apenas se produz através dos livros, mas através desse bate-papo. Hoje com as redes sociais, eu que gosto muito de podcast, eu adotei na minha vida que as 2 coisas que eu faço, não gosto muito dessa televisão, a televisão hoje é só catástrofe, só tragédia, você liga a televisão e se incomoda. Então eu gosto muito de podcast, além das fofocas, né? Eu quero dizer que tem reputado a mim 2 expressões que são muito interessantes. Primeiro eu virei o Thierry das licitações, em homenagem ao maior cantor da história desse Brasil. Sem dúvida nenhuma, o Thierry, mais uma vez, o Thierry está até meio sumido esse período, mas o ano passado poderia ir, para mim foi a música do Carnaval, mas a Ivete ganhou, mas aí é um outro aspecto, o Thierry. E um outro que agora eu sou o Léo Dias. Pois é, porque as minhas aulas são muito... eu trago esse universo, né? O universo político das fofocas, o universo dos grandes artistas, e aí eu virei o Léo Dias das licitações. É bom fofocar, né? Não para falar mal da vida dos outros, mas você, né, conhecer o universo alheio através, né, desses
Então, assim, esse é um podcast que a gente tá montando em breve aí. Eu acho que nesses próximos 30 dias a gente tá para falar e trazendo também. A gente vai ter a oportunidade também de trazer vocês para discutir as experiências de vocês e outros atores. O podcast é um meio muito interessante para que a gente possa dividir experiências, né? Olha quanta coisa a gente já discutiu aqui. Isso facilita de forma didática. Às vezes você está ali leve, assistindo no carro, numa viagem, está descansando, está ali lendo. Esse é um dos grandes objetivos. Eu gosto muito de fofocar, é importante aqui dizer. A fofoca é importante não para denegrir ninguém, mas saber do universo alheio e sobretudo Se dos comunicar, né? E sobretudo dos artistas, né, amigo? Vamos lá. E a outra situação são dois. Eu acompanho muito você no Instagram, são duas mudanças, né? Primeira, a mudança da oficina do Ale, que agora é mais profunda. Sim. Né? E a outra é a oficina do Ale AD. Isso. Então, eu tô com 3 projetos agora, fazendo o merchan aqui, aproveitando esse espaço aqui de amigos. Eu tô gravando, vou começar agora a gravar toda a Lei 14133 num curso avançado. Durante 4 meses eu revi toda a literatura, li todos os livros depois, atualizei jurisprudência, regulamentos, tal. Então eu tô aí com um curso que vai começar a ser gravado, eu acho que vai ser lançado em maio, com 5 grandes blocos: planejamento, seleção do fornecedor, execução, gestão e fiscalização de contratos, instrumentos auxiliares e contratação direta, onde a gente vai estar gravando. Estou com oficinas presenciais, temos algumas modelagens, uma chamada Oficina Avançada do Ale, que eu faço uma abordagem de toda a Lei 14133, os principais pontos. Tenho também as oficinas também, onde eu disse, né, na modelagem de planejamento, execução e fiscalização de contratos, fazendo, né, essas duas fases extremas, né, buscando projetar e facilitar a vida da seleção do fornecedor, a vida de agente de contratação, pregoeiro e comissão, com oficinas, com atividade de estudos práticos, estudos de caso, atividade prática. As oficinas do Ale são sempre muito práticas, além, né, do humor, que sempre eu trago. Mas estou também agora lançando, agora no mês de abril, não tem jeito, é uma tendência, mas muito mais com o pé no chão. A oficina de planejamento com utilizando a inteligência artificial, mas muito pé no chão. Eu sou muito crítico da inteligência artificial, eu tenho visto na prática o IA de forma, como nós discutimos no episódio anterior, né, servindo para tudo, até para briga de casais. Só um parêntese, na Colômbia, eu vi essa notícia essa semana, na Colômbia estão estudando que ano que vem tem 2 pessoas que trabalham, uma mulher que é engenheira de computação com um cara que é envolvido com alguma coisa de coisas sociais. Estão desenvolvendo uma inteligência artificial para sair candidata à Câmara, ao Congresso, alguma coisa assim. E aí um vai ficar responsável por isso, eles vão fazer tipo um regimento para entrar essa IA, se ela for eleita, fica um dos 2 como candidato, mas quem vai decidir sobre os votos é a IA. Olha que loucura. Olha que loucura. Então, a gente não tem como, com todas as reservas e observações que a gente fez no episódio anterior, a gente não tem como se furtar de que, de certo, a inteligência artificial veio para essas demandas rotineiras, chegou e facilita bastante. A gente tem que ter conhecimento e criticidade, né? Então, são alguns cursos que eu tenho lançado, aí são mais uma trajetória de 4 anos, né? 5 anos, vou completar agora 5 anos com a Lei 14133. A gente começou aqui, o primeiro curso aqui em Salvador pós-Covid. E mais de 205 cursos aí, com carga horária acima de 12 horas. Estou já com a agenda aí para os meses de março e abril fechada. Então, a partir de maio, né, a gente está aí. Esse é um projeto de vida pessoal, né? Além da tiro férias e licença prêmio, para poder, às vezes, muito preterindo a família em detrimento, né? E para esses cursos, né? E os meus finais de semana, né? Então, porque entendo que esse momento é um momento interessante de capacitação, de qualificação. A gente vê muitas vezes os gestores dizendo, né, o curso está caro, eu não tenho empresa, das empresas eu tenho 5 empresas parceiras que aí fazem todo o processo, eu vou lá dar aula, sou do tribunal, né, não quero nenhum tipo de correlação empresarial, para minha nota fiscal não está dentro da prestação de contas, eu sempre fui muito reservado, sempre tive preocupações desse nível, então são as empresas que fazem a tratativa e eu vou lá dar aula. Mas às vezes é engraçado o pessoal ligar, pô, Alessandro, o cara achou caro, contrate outro, não é problema nenhum, outro mais barato, não é problema nenhum. Você dá preço no capital intelectual do outro. Mas o artista, né, sai de 300 para 600 mil com uma música muito mal feita, mas o gestor...
Apesar da saga agora do Ministério Público, o tribunal também está entrando nessa agora aí, junto com o PB, de estabelecer um teto máximo aí. Eu tenho algumas ressalvas em relação a isso. A atividade econômica, a atividade, o gasto público tem que ser dimensionado por quem está à frente, que vai avaliar suas condições. Talvez estabelecer um teto. O Tribunal do Ministério Público estaria atento se o município tem condição. Me traga os elementos que comprovam que você tem condição financeira de bancar. Nós temos hoje um parcelamento de bandas. Hoje, desde o início, tem município que está pagando as bandas do ano passado. Então, eu acho que isso aí, né, e aí, restos a pagar, INSS, folha de pagamento, acho que em vez de estabelecer um teto, né, porque você não vai apurar o valor de que Se um eu quiser artista... contratar apenas uma banda Pois para é. tocar o São João inteiro Pois é. e estabelecer lá que isso vai me trazer um ganho maior do que tocar 2, 3 dias. Então, eu acho que isso aí é uma espécie de invasão à esfera administrativa. Eu também concordo. Talvez critérios técnicos que deveriam Sim. ser avaliados financeiramente. Que já estão na nota técnica do tribunal já há muito tempo. Não é isso? Agora, se você dizer, isso com mais 14 bandas, aí foi feito um cálculo, 14 bandas ou grandes artistas não vão tocar na Bahia. Não acho que o Ministério Público ele vai cravar nenhum tribunal, acho que não tem competência para isso, mas vai ser uma nota orientativa, recomendativa. Mas, de certa forma, é o gestor que tem que tomar essa decisão, se ele tem condição financeira de bancar, ele vai ser responsabilizado por tal. Entendeu? Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. De fato. Mas é isso. Você tem que falar também do seu, né, amigo? Você tá fazendo o merchan de todo mundo, mas a gente tô acompanhando, eu venho acompanhando sempre meu amigo Oswaldo, mas há um crescimento muito grande com o curso próprio do Licitações e Contratos em Foco. Você poderia Licitação sem filtro. Em filtro, desculpa, Na sem verdade, filtro. foi uma... É um projeto que, inclusive, foi numa viagem que a gente teve um acidente aí com um amigo. E ele falou assim, cara, você tem que falar, você tem que falar da prática, você tem que falar. E as lives têm acontecido de fato isso, né? Eu faço uma live toda segunda-feira, 11h30. Não é? 11h30 da manhã, Oh, claro, que é o finalzinho da manhã ali, exatamente. É um momento, pra mim foi um momento que eu avaliei pelos próprios insights do Instagram, né? É um horário que o pessoal tá se preparando para ir para almoçar, né? E é um horário que normalmente é um horário muito tranquilo porque é segunda-feira. Apesar de que quando eu oriento sempre iniciar a licitação. Você não tem licitação durante a semana? Marque segunda. Exatamente para que você consiga começar e provavelmente concluir na mesma semana. Então, o fornecedor não é pesado, né? Porque o fornecedor passar 2 semanas tendo que acompanhar chat de pregoeira é pesado. Mas é exatamente isso, é mostrar um pouco do conhecimento da prática. São pontos específicos, né? Eu falei sobre garantia de proposta há alguns dias atrás, trazendo os pontos importantes, o que deve ser falado. Quando o artigo da pós-graduação foi concluído, né, falando sobre dispensa eletrônica, e aí eu fui falar sobre esse artigo, né? O meu artigo da pós-graduação foi a dispensa eletrônica e o mito da obrigatoriedade. Sim. Né? E aí eu falei exatamente vários pontos sobre isso. E a ideia é realmente ajudar o fornecedor, o órgão público. Eu também vou falar para fornecedores logo, de colocar em prática tudo esse ponto, sabe? Porque, para mim, a administração pública precisa aprender mais prática do que teoria. Né? Por isso que eu falo muito sobre os seus cursos em si, por conta dessa praticidade, a gente consegue ouvir, né? A gente está aqui há 1h30 gravando, e o quanto falou de praticidade, falou de praticidade, né? Você trazendo, e de forma clara, objetiva, entendendo o lado da administração pública. E a ideia é realmente conseguir colocar isso em prática e levar para as outras pessoas. E esse amigo que ele falou aí, fui eu. Ele só não contou o acidente, né? Eu fiquei... acidente, Eu sou o criador dessa... Você bebeu demais, passou mal. Vocês terem... Não, a gente tava indo fazer uma palestra a convite de Menara, da UCIB. Sim. Naquela viagem. E aí... Bateram. Vamos fazer o quê? Não pode se estressar mais, não. Hoje em dia eu não me estresso mais com Bateram nada. no carro? Bateram. Mas foi uma Gostaram Foi uma no fundo pancada. dele. Pancada foi quase... Foi... tava indo... Só não foi grave porque não teve nada relacionado à saúde, mas fez um estrago bom, viu? Foi um acidente, a gente dá risada porque, no fim das contas, Deu tudo certo. deu tudo certo. Mas um carro bateu no fundo de um carro que bateu no fundo do carro de antes. Aí o cara que ficou no meio, o cara que ficou no meio, ele parou o carro nervoso. Quando ele olhou pro carro, a água no motor. O cara pensou, meu Deus,
Você acabou com o meu Não, carro. foi algo A inacreditável. gente que vive viagem é interessante, né? Recentemente A agora. gente tem que colocar isso no nosso Pois é. valor também, no Pois nosso é. custo. O Mike- Prejuízo. Nosso Não, amigo o Mike teve um problema agora também do carro, quebrou ele fazendo o curso, teve que pedir uma carona, ele tava num lugar esmo, o cara chegou no carro todo assim, e aí ele levou Colocar. ele contou esse caminho dele, e as pessoas não sabem o esforço que a gente faz, Verdade. que envolve desde né, deixar o filho em casa, a família e pegar essas estradas perigosas, de preparar uma aula. Eu achei muito interessante assim. Quando você só dá um curso, eu digo, mas assim, e o Deslocamento. e o projeto, né? E todo esse trajeto que você faz, né? De dar aula, de você estar num lugar muitas vezes com dificuldades, né? De onde você vai ficar, estradas complicadas, né? Hospedagem, estadia, tudo isso que envolve o curso, você tem que estar bem. Eu mesmo me preocupo demais com a questão da saúde, até porque já tive um incidente de futebol e tal, e isso é complexo de você assumir compromisso. Eu sempre digo que o ensino é uma missão, não é para todo mundo. O ensino, É um o ens- sacerdócio. Exatamente, ele requer abrir mão de uma série de coisas. A família, que talvez é o que mais nos dói, né? Mas em função dessa missão gostosa, prazerosa, né? Eu amo ensinar, acho que não pelo ato de ensinar em si, mas no ato de aprender. É um mecanismo de troca de informações valiosíssimo. E um outro detalhe, na palestra de Ezequiel eu tomei uma multa. Já sabe, nas Você tá próximas palestras que vocês me acumulando- convidarem. Acumulando casos. O que eu tô achando é que o ETP não foi bem realizado. Do início até o final. Mas sabe o que foi? Ele tinha prometido, foi na volta? Não sei, nem lembro. Ele nada, tinha foi na ida, prometido, né? ele tinha prometido pro filho que ia assistir o jogo do Vitória com o filho. E Foi. foi sair, ele teve que sair voado, mesmo. Nem Ali- almoçar, ali sofre mais do almoçar. que a gente ali. É. Aí nem almoçou. Foi uma péssima decisão. Primeiro assistir com o filho o jogo do Vitória. Mas eu não vou discutir. Até porque a gente não discute que quem tá no patamar inferior a gente. Né? Aí, tá... O Bahia é o mundo, o Bahia é City. É brincadeira, eu tenho que ouvir isso aqui. Mas é isso. Faça as suas considerações finais aí. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar. Estou muito à vontade entre amigos. É sempre tão legal quando a gente troca essas informações com gente que tem o mesmo propósito, né? Colegas que têm o mesmo propósito, o ensino, né? O apoio à administração pública, seja de quem está dando assessoria e consultoria, seja a gente do controle. O Tribunal de Contas tem mudado muito o seu papel, um papel muito mais educativo, pedagógico, de orientação. Esse é o caminho do âmbito dos tribunais de contas, de orientação. Mas falar sobre planejamento, falar sobre licitações de contrato é sempre interessante. E fica aqui o convite para vocês participarem do Fale com Controle. A gente ainda está vendo o nome, mas só pensei aqui agora. Nosso próximo podcast que vai ser feito com a Mariana Coutinho, que é, como falei, um dos grandes valores lá do Tribunal de Contas, município também, professora também. E a gente vai estar convidando vocês para trazer essa experiência. Eu que agradeço. Muito obrigado. Luz para vocês na atividade profissional e acadêmica de vocês. Valeu. Reiterar os agradecimentos e nosso Fazer o fechamento, né? fechamento é contigo. Voltamos agora toda ativa. A gente do SOP fica muito feliz em poder proporcionar momentos como esse, momentos de amizade, de conhecimento, tanto nosso da prática da atividade administrativa, quanto de pessoas que são referências. Aqui a gente tem esse gabarito para falar, a gente começou já bem, continua nesse mesmo ritmo. Professor Ronaldo Correia, professor Rony Charles, professor Jorge Nascimento, Gabriel Brito, professor também, amigo nosso que tem um belo trabalho no setor administrativo, o professor Alessandro agora com essa riquíssima aula que foi dada aqui. E a gente queria convidar vocês a continuar com a gente, participar, interagir, trazer as suas dúvidas, trazer seus questionamentos, fazer críticas também, porque a gente sabe ouvir, respeita também, contanto que seja com respeito. E muito obrigado, estamos de volta, o SOP tem muito mais ainda a contribuir, acompanha a gente nas redes sociais, vem pro SOP. Aí. Até mais.